Fala, torcedor tricolor. Nesse vídeo vamos falar sobre o clássico Bavi, partida que aconteceu nesse domingo na Arena Fonte Nova. O Bahia venceu por 2-1. Vamos começar falando sobre o time que foi a campo, escalado por Rogério Ceni. Talvez a escalação que é mais utilizada na temporada de 2025, com Marcos Felipe no gol, Gilberto de volta à lateral direita, David Duarte e Ramos Mingo na zaga, e na lateral esquerda, Luciano Juba. Caio Alexandre fazendo ali aquele tripé, né, o primeiro volante, Everton Ribeiro fazendo o lado direito, e Jean Lucas, o lado esquerdo. Na frente, jogando pela ponta esquerda, Eric Pulga, Lúcio fazendo ali a função de centroavante, e do lado direito, Cauli, fazendo uma espécie de meio de campo, fazendo uma dobradinha pelo lado direito com Gilberto. Confesso que esperava a utilização de William José entre os 11 iniciais, mas Rogério Ceni manteve Lúcio no comando de ataque, porque eu achava que ele começaria com William José ao invés de Lúcio. Lúcio não vive um bom momento no Bahia, infelizmente já tem algumas partidas que ele não marca, e além disso ele vem cometendo alguns erros técnicos que tem tirado um pouquinho a paciência do torcedor, e eu achava que o Rogério Ceni ia poupar por ser um clássico, ia preferir deixar Lúcio Rodrigues para entrar no segundo tempo, botar o William José, que apesar de não estar fazendo tantos gols, ainda está um pouquinho fora de forma, é um jogador mais experiente, um jogador mais maduro, que tem um bom passe, consegue fazer o pivô, e eu imaginava um jogo onde o Bahia ia buscar sim ter mais a posse de bola, que é a proposta desse time. O Vitória é um time que prefere ficar de uma forma mais fechada, então o William José ia ter mais peso na área, ia estar ali fazendo sempre o pivô, abrindo espaço para jogadores que ia estar fazendo ultrapassagem, consegue reter a bola ali e fazer algumas triangulações mais interessantes do que o Lúcio. Porém, o Rogério Ceni ele optou por Lúcio e deixou o William José no banco de reservas. E quero fazer um destaque para a volta de Gilberto, lateral direito, que ficou afastado desde a lesão no jogo contra o Paysandu. O Bahia ficou diversos jogos aí tendo que fazer improviso, em alguns jogos jogou o Eric, outros contra o Flamengo foi o Acevedo, mas apesar de ser bons jogadores, são jogadores com características totalmente diferentes e é um improviso, não são jogadores que conhecem a posição, apesar do Eric já ter feito essas partidas jogando como lateral direito no Atlético Paranaense e o Acevedo ter feito algumas partidas assim quando jogava no futebol uruguaio, não são jogadores que conhecem os atalhos ali da lateral direita. E acabou que o Acevedo contra o Flamengo não comprometeu, o Eric contra o Paysandu também não comprometeu, mas no jogo contra o Atlético Nacional, infelizmente aquele gol que o Bahia tomou, houve uma série de erros ali, e um dos erros foi de Eric, que não acompanhou o ponta do Atlético Nacional, que acabou fazendo o gol. Infelizmente o Bahia teve um azar de perder seus dois laterais no mesmo espaço de tempo. O Arias se contundiu no jogo contra o Cruzeiro, e Gilberto foi poupado no jogo contra o Paysandu e entrou no segundo tempo, e acabou sentindo também. E desde então não vinha atuando e voltou nesse Bavi. E o retorno de Gilberto, além de trazer uma segurança de você ter um lateral direito de ofício, apesar de Gilberto ter muitas das vezes algumas falhas ali na questão defensiva, é um jogador que muitas das vezes segura um pouco demais a bola. A volta de Gilberto para a lateral direita, você tira o improviso que Eric estava fazendo ali na lateral e ele se torna aquela opção para o meio de campo, onde ele pode substituir o Everton Ribeiro, que muitas vezes ele faz isso ali pelo lado direito, pode substituir também o Jean Lucas, que tem característica bem parecida com a de Eric, um jogador de imposição física, um jogador que dificilmente cansa quando está em campo, tem aquela garra. E também a primeira função ali de Caio Alexandre, que é o primeiro volante, apesar de ele não ter uma boa saída de bola, ele faz também essa função ali, dá uma proteção ali na cabeça de área. Então, essa volta de Gilberto foi muito importante. E eu estava com uma boa expectativa, eu tinha postado mais cedo alguns conteúdos, relatando essa volta de Gilberto, um grande reforço, e alguns torcedores também estavam felizes e empolgados com esse retorno de Gilberto, que por sinal fez uma excelente partida, conseguiu desafogar em muitos lances ali pelo lado direito, fez boas triangulações ali com o Cauli, com o Everton Ribeiro, chegou bastante à linha de fundo. A jogada do gol de Pulga começa com a jogada de Gilberto, ele toca no Everton Ribeiro, e na amplitude vai à linha de fundo, sendo uma opção para passe. Everton Ribeiro corta para dentro, ele corta para a direita, ameaça um cruzamento e volta tocando para Caio Alexandre, que acerta aquele cruzamento ali para Eric Pulga, que saltou e fez aquele gol de cabeça para alegria do torcedor tricolor. Eu relatei o gol de Pulga aqui, que aconteceu, mas precisamos voltar logo para o início do jogo ali, porque aconteceu um lance que poderia pesar, na verdade pesou, mas poderia ter uma influência negativa para o resultado da partida. O Bahia poderia ter perdido esse jogo, e muito por conta de um lance que foi, infelizmente, de uma infelicidade, uma infantilidade muito grande de Jean Lucas, que é um jogador que vem fazendo uma boa temporada, mas não pode um jogador com a experiência que ele tem, um jogador que tem rodagem, já passou pela Europa, já jogou Libertadores diversas vezes,
ser expulso com 3 minutos de jogo por uma agressão. Jean Lucas ele dá um soco nas costas do jogador do Vitória, em um lance totalmente atípico ali, ele acabou esbarrando com o jogador do Vitória e ele vai dar um soco. Infelizmente, ainda bem que ele já se retratou sobre isso, espero que ele tenha aprendido a lição, mas poderia ter saído muito caro essa expulsão de Jean Lucas. Porque a expulsão de Jean Lucas aos 3 minutos do primeiro tempo fez com que a partida praticamente já estivesse iniciada com o Bahia com um jogador a menos. O torcedor do estádio ficou tenso, preocupado e não era para menos, mas o que aconteceu foi surpreendente. O Bahia, mesmo com um jogador a menos, conseguiu implementar seu modelo de jogo, começou a ter a posse de bola, em determinado momento a posse de bola estava 60-40 para o Bahia no primeiro tempo, depois foi reduzindo um pouco isso, mas o Bahia tocava a bola, fazia seu jogo de posição e conseguia, além de atacar o Vitória, o Bahia conseguia se defender tendo a bola, e o Vitória praticamente não criou nada em boa parte do primeiro tempo, e o Bahia conseguiu chegar ao seu gol com o Eric Puga, uma boa jogada de Gilberto, como já relatei anteriormente. Ele faz uma boa jogada, toca para Everton Ribeiro, que aparece ali a qualidade, um jogador diferenciado com toda essa experiência. Ele ameaça que vai fazer um cruzamento de direita, puxa e toca para Caio Alexandre, que faz um cruzamento na cabeça de Eric Puga, que salta de uma forma impressionante, cabeceia sem chance para o goleiro do Vitória. 1-0 Bahia, e a torcida explodiu daquele jeito, foi aquela loucura. No intervalo do jogo, o Rogério Ceni faz uma substituição. Ele tira Lúcio Rodrigues, que não fazia uma boa partida. Infelizmente, ele estava tendo alguns erros técnicos ali, o torcedor estava até já... No intervalo do jogo, o Rogério Ceni ele faz uma substituição. Ele tira Lúcio Rodrigues, que não fazia uma boa partida, estava tendo alguns erros técnicos, errando passes simples. A torcida já estava começando a pegar no pé do Lúcio. E Lúcio até compensava, porque ele voltava para ajudar ali no meio de campo, porque o Bahia tinha um jogador a menos. Então ele tinha muita entrega, porém, tecnicamente, com a bola no pé, não vinha fazendo um bom jogo. E ele dá lugar a Thiago. Esse sim que entrou muito bem na partida, tem que ressaltar o Thiago. Mais pra frente vou até falar da importância dele no segundo gol do Bahia. E o Bahia volta para um segundo tempo, porém o Vitória volta mais ligado. O Vitória começa a pressionar um pouco mais o Bahia desde sua saída de bola. O Bahia parecia dar sinais ali de cansaço, por estar com o jogador a menos. Começou a chover, o gramado estava um pouco pesado. E você jogar com a menos é complicado. Então o Vitória, em uma dessas jogadas, teve uma jogada de bola parada, onde o Bahia mais uma vez toma um gol de bola parada, porque seus zagueiros acabaram pecando ali no posicionamento. O Renato Kaiser acaba entrando sozinho, e mais específico foi um vacilo de Ramos Mingo. Santiago Ramos Mingo vacilou nesse gol, e porque ele era o jogador que estava mais próximo ali do Kaiser, e acaba deixando o jogador finalizar sozinho, frente a frente com o Marcos Lee. Marcos Lee também ficou um pouco inseguro para sair do gol, e infelizmente o Bahia tomou esse gol. O gol de empate do Vitória foi de 54 minutos. E antes de sair o gol, o Rogério Ceni já tinha chamado a beira do campo ali Eric e Acevedo para fazer a substituição. Porém, ele não conseguiu fazer essa alteração, estava passando algumas instruções para os jogadores ainda, e é o momento que sai o gol. Após o gol do Vitória, o Rogério Ceni ele consegue fazer as alterações, entra Acevedo no lugar de Caio Alexandre, que já tinha caído no gramado, sentindo câimbras, e Eric no lugar de Cauli. Essas duas substituições fez com que o Bahia começasse a disputar um pouco mais e ganhar algumas disputas ali no meio de campo. Os jogadores estavam descansados, jogadores que têm característica mais física desse embate. E Eric entrou pelo lado direito, fazendo uma cobertura ali, ajudando muito o Gilberto. O Gilberto já tinha tomado um cartão amarelo e ele estava tendo muito embate 1 contra 1. Aos 64, o Rogério Ceni ele chama Michel Araújo para fazer a substituição, que entra no lugar do Everton Ribeiro, que também já estava bastante cansado. Everton Ribeiro fez uma boa partida. E aí é a grata surpresa. Michel Araújo é um jogador que é um pouco questionado por sua vinda ali do São Paulo junto com o Rodrigo Nestor. O torcedor pega um pouco no pé. Rodrigo Nestor, até entendo essa cobrança, porque os valores que são estipulados para essa compra de Rodrigo Nestor faz com que a exigência seja alta e ele não vem correspondendo. Mas o Michel Araújo ele é um jogador que ele até estava entregando tecnicamente alguns jogos, estava entrando bem, tendo minutagem, porém ele acabou tendo 2 lesões. É um jogador que está tendo muitas lesões que está impedindo ele de ter uma sequência. E ele entrou aos 64 e aos 66 ele fez um gol de triunfo. E agora um detalhe importante nesse gol. O Vitória estava tentando sair da sua defesa, a Acevedo ele vai com muita raça, divide uma bola dando carrinho, continua no lance brigando pela bola, porém tinha 2 jogadores do Bahia que estavam impedidos, que era Thiago e Eric Puga. E de forma inteligente o Thiago ele vem recuando para sair da linha de impedimento ali, para ter uma condição legal, e a bola passa próximo dele, mas ele não vai participar do lance. A partir do momento que outro jogador toca na bola, aí assim ele volta, dá um toquinho na bola que sobra para Michel Araújo, que ele tenta finalizar, mas bate no zagueiro, e retorna para ele, ele chuta de perna direita com desvio no zagueiro que mata o goleiro.
Então foi muito interessante ver essa maturidade, esse entendimento do Thiago, né, que lança ali, um jogador que é novo, que é um jogador da base, que entrou muito bem na partida, correu muito, ajudou na marcação e teve essa participação muito especial nesse gol do Bahia. O gol do Bahia foi aos 66 minutos. Aos 68, Thiago Carpini faz uma alteração na vitória. Ele coloca o volante PP no lugar de Ricardo Hiller. E aos 71 minutos, o volante PP acaba sendo expulso. Em um lance de uma disputa de bola ali com o Acevedo, que entrou com muita raça, disputando, não tinha bola perdida. O que aconteceu? Os dois jogadores estavam ali se embolando, era uma falta que acabou expulsando o jogador. Então, dessa forma, os dois times passaram a ter 10 jogadores em campo. E agora eu vou ressaltar um detalhe importante. O Jean Lucas ele foi expulso aos 3 minutos do primeiro tempo. A camisa do Jean Lucas é a número 6. O PP ele entrou aos 68 e foi expulso aos 71. E a camisa de PP também é a número 6. E aos 78 minutos, o Rogério Ceni chama o William José e coloca ele no lugar de Eric Pua, que já estava bastante desgastado, fez uma excelente partida, correu muito, um jogador que buscou muito 1 contra 1, principalmente em boa parte do tempo que o Bahia estava com um jogador a menos, e estava já extenuado, muito cansado. O William José entrou para fazer a função ali de centroavante, para tentar segurar um pouco mais a bola, para cadenciar, e o Thiago passou a fazer a ponta esquerda ali. E um detalhe que o Thiago também já estava bastante desgastado, apesar de ter entrado no intervalo do jogo. Ele começou a fazer uma função ali, tendo que voltar muito para ajudar na marcação. O Bahia conseguiu até alguns contra-ataques depois, teve uma boa chance no finalzinho do jogo com o Luciano Juba, mas ali o cansaço, o desgaste, a perna pesada, ele acabou finalizando de forma errada. Então foi isso, torcedor. Esse foi um breve resumo de Bahia 2, Vitória 1 na Arena Fonte Nova. O Bahia segue há 11 anos sem perder na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro para o Vitória. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta no vídeo o que você achou desse triunfo do Bahia na Arena Fonte Nova. Bora Bahia!